E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós temos a seguinte situação. Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com um instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que, ao afastar-se 50 metros do prédio, o instrumento registrou um ângulo de 45 graus, conforme essa figura. Dessa forma, qual a altura que o homem registrou para esse prédio? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, conseguiu fazer? Vamos lá. Bom, observe que, em relação ao ângulo de 60 graus, o prédio tem um cateto, ele é o cateto oposto, visto que a rua é totalmente plana e nós temos um ângulo reto aqui. Bom, nós queremos saber essa medida. Ou nós precisamos dessa medida para calcular a altura. Vamos chamar essa medida de x e a altura do prédio de h. Ora, se nós podemos encontrar essa medida, que é o cateto adjacente que forma o ângulo, e precisamos calcular o cateto oposto, nós podemos usar a tangente para descobrir essa medida. Como nosso ângulo em questão é 60 graus, nós vamos usar a tangente de 60 graus, que é dada pelo cateto oposto, h, dividido pelo cateto adjacente, que nós chamamos de x. Sabemos que a tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Então, eu tenho raiz quadrada de 3 igual a h sobre x. Podemos dizer, então, que h é igual a raiz de 3x. O que foi feito? Como caminhamos 50 metros e nós temos agora um ângulo de 45 graus, podemos usar a mesma ideia aqui. Então, eu tenho que a tangente de agora 45 graus é dada por cateto oposto h dividido pelo cateto adjacente, que é 50 mais x. Sabemos também que a tangente de 45 graus é 1. 1 igual a h sobre 50 mais x. Como todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, podemos dizer que h é igual a 50 mais x. Então, temos essas duas igualdades para h. h é igual a raiz de 3x, h é igual a 50 mais x. Então, podemos dizer que x raiz de 3 é igual a 50 mais x. Vamos isolar o x. Então, x raiz de 3 menos x é igual a 50. O que nós podemos fazer? Como x está nos dois termos, eu vou colocá-lo em evidência. Então, x raiz de 3, x dividido por x, 1, igual a 50. Isolando o x, nós vamos ter que x é igual a 50 sobre raiz de 3 menos 1. Encontramos o valor de x. O que nós podemos fazer? Como sabemos que h é igual a 3, raiz de 3x, vamos substituir o x aqui. Então, nós vamos ter raiz de 3 vezes 50 sobre raiz de 3 menos 1. Multipliquei os dois de cima, eu tenho que 50 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Como não é usual deixarmos a raiz quadrada no denominador, nós vamos aplicar a radiciação. Nesse caso, nós vamos aplicar a radiciação dessa forma. Vou multiplicar os dois termos por raiz de 3 mais 1. Para que possamos eliminar a raiz do denominador usando o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos multiplicar em cima.
Então, nós vamos ter 50 raiz de 3 vezes raiz de 3, 50 vezes raiz de 3 ao quadrado. Cinquenta raiz de 3 vezes 1, 50 raiz de 3. Aplicando o produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada ao quadrado, posso eliminar a raiz. 50 vezes 3, 150, mais 50 raiz de 3. No denominador, 3 menos 1, 2. Observe que os dois termos podem ser divididos por 2, então eu vou simplesmente dividi-los por 2. 150 por 2, 75. 50 dividido por 2, 25 raiz de 3. Então a altura do prédio será dada por 75 mais 25 raiz de 3. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.